Olá, vamos para a análise do filme Castelo de Vidro. Bom, eu trouxe esse filme, na verdade, para a gente analisar porque ele tem muitas questões que a gente precisa olhar e eu acredito que ele é muito rico para a gente aprender, né? Que é o principal objetivo aqui das análises do filme, a gente poder aprender de uma forma mais didática, de uma forma mais profunda também, sobre essas questões emocionais, sobre as relações complicadas, como é que essas relações complicadas que a gente enfrenta aqui na vida adulta, né, qual é a raiz delas. Então, o objetivo é sempre que você olhe para essa relação complicada e entenda onde está a raiz, para que a gente possa ir curando desde a raiz e você possa ter um resultado satisfatório, um resultado saudável de uma relação, de relações descomplicadas, tá bom? Então, assim, o objetivo maior sempre vai ser trazer para você um pouco de conhecimento, para que você tire um pouquinho de tempo aí para você se estudar, para você entender sobre a sua história, entender sobre as suas questões emocionais, sobre os seus conflitos e encontrar a raiz deles, tá bom? Para que você possa ir direcionando a sua vida para uma vida muito mais leve, para uma vida muito mais saudável, sem tanto sofrimento, tá bom? Então, vamos lá. Análise do filme Castelo de Vidro. Eu vou olhar aqui para baixo porque eu fiz aqui um monte de rascunhos, né, para trazer para vocês, porque esse filme ele tem muitos pontos. Então a gente vai conversar sobre a família disfuncional, né, como é que ela é caracterizada. A gente vai conversar também sobre a visão clássica e a visão das constelações dentro desse filme, para que você possa entender também, até assim, poder entender também qual é a missão da constelação familiar, o que é que a constelação familiar quer te mostrar, tá? A gente escuta muitas coisas assim, né, muita falta de, né, escutar muitas coisas, mas a gente vê pessoas sem muito entendimento do que é a constelação familiar e assim, eu vejo que a constelação familiar tem muito preconceito, né? Porque as pessoas não entendem muito, porque realmente você precisa ter uma visão muito detalhada, precisa que você se entendam, abra mão um pouquinho dos seus julgamentos, das suas críticas, para que você possa entender, não com o seu raciocínio aqui, né? Não com a sua razão, mas que você possa entender com o seu coração, tá bom? Então, a gente também vai conversar um pouquinho sobre os personagens, tá? Então vamos lá, gente. Esse filme ele fala de uma família disfuncional. O que é uma família disfuncional? Essa família é onde os papéis estão trocados. É o homem que muitas vezes faz o papel da mãe, a mãe que muitas vezes faz o papel do pai, a mãe muitas vezes que faz o papel de filha. Então, assim, é uma família completamente disfuncional, onde os filhos saem do seu lugar de filhos, de crianças, né? E rompem essa fase indo cuidar dos pais. Então, isso é a característica de uma família disfuncional. Dentro de uma visão até cristã, né? Vamos usar essa palavra, a gente entende que dentro da família existem papéis. O homem tem o papel do masculino, a mulher tem o papel do feminino. O homem tem o papel de prover, precisa ter papéis muito bem definidos dentro de uma família. Quando todo mundo faz tudo, dá BO. Quando todo mundo faz tudo, as relações complicadas, é o terreno fértil para que aconteça muitas questões de dependência emocional, para que se gerem muitos conflitos, porque emocionalmente a gente precisa ter esses papéis muito bem definidos. E quando a gente é criança, a criança ela precisa ser protegida, ser amada e ser provida. Quando todo mundo faz tudo, né, e em alguma dimensão isso vai ser rompido. E essa criança começa a desenvolver a partir dali um conflito que inicialmente muitas vezes ela nega, né? Ela nega aquilo ali, ela esconde aquilo ali, e a gente também vê isso no filme. E ela vai para a vida adulta, e quando chega na vida adulta
os problemas vêm e a gente não tem mais como negar, a gente precisa enfrentar. Mas como é que eu enfrento isso se eu não sei onde isso começou? E aí a gente fica meio que batendo a cabeça na parede, tá bom? Entendido sobre isso, a gente também entende que o filme ele dá uma romantizada, tá? Então, talvez é por uma questão de marketing, por uma questão de roteiro, mas ele dá uma romantizada e a gente precisa tirar o véu ali do romantismo e, cara, como é viver numa casa onde o pai é alcoólatra, o pai quer bater na mãe, eles brigam na frente dos filhos e de uma hora para outra ele quer jogar essa mulher pela janela e em menos de um minuto depois eles estão na cama meio que, né, ali quase tendo relações na frente dos filhos e os filhos vendo tudo aquilo. Então, como é ser uma criança num ambiente assim, né? Onde eu como criança sou completamente exposta ao perigo e à morte, né? Que é o que acontece com a protagonista, onde ela teve parte do corpo queimado. Porque essa mãe se negou a ir lá e prover a comida dela, né? Então, e ela ainda meio que manipula, né? A criança sobre ela ficar lá fazer a pintura dela ou a comida que a criança estava necessitando, né? Então, quando a criança ela rompe ali a fase da infância, ela já precisa ser adulto, porque ela precisa cuidar de outra pessoa, isso gera o que a gente chama de codependência emocional. No caso dela, da protagonista, ela tem uma codependência emocional, né, muito forte, muito profunda, porque ela quer salvar de quem ela quer fugir, que é o pai. Então, a questão da codependência, ela é o quê? Alguém que quer salvar outra pessoa. Então, eu quero salvar você. No filme, mostra eu quero salvar você do álcool, tá? Então, assim, geralmente, como é que acontece usando o fator do álcool? Eu quero salvar a minha mãe do meu pai que agride ela. Então, o pai, ele usa o álcool. Então, ele agride a minha mãe e eu quero salvar a minha mãe. Percebe que há uma triangulação? Beleza. Nessa relação de codependência ambivalente, que é uma relação de uma dependência muito forte, muito profunda, muito enraizada no nível hard, o que é que eu entendo? Que essa salvadora, essa filha, ela quer salvar a mãe, que é exatamente de quem ela quer fugir, ou seja, a mãe, ela tem a relação de dependência emocional, não existe uma terceira pessoa, tá? Ela não triangula, é uma relação ali de dependência emocional, no caso dela, né, com o pai. Então, assim, eu quero salvar meu pai, mas eu também quero fugir dele. Então, assim, não existe uma terceira pessoa dentro da relação, existe a minha relação de ambivalência, de codependência muito forte com esse pai, né? Em outros casos pode ser a mãe, em outros casos pode ser a mãe com o filho, entende? Então, assim, essa relação, ela aparece daí. Isso gera nessa criança, nessa pessoa, a sensação de que ela precisa cuidar de todo mundo e ela precisa se anular. Só que chega uma fase da vida dela, né, aqui na vida real, a gente chega numa fase que a gente começa, cara, isso tá ruim, sabe? Você começa a tomar consciência de que, cara, esse lugar aqui tá ruim. E quando você toma essa consciência, é exatamente nesse momento que você tá se preparando emocionalmente para você voltar nessa ferida e você começar a curar, né? Quando você toma consciência, Najara, quando é que eu preciso curar essas feridas, essas camadas, essas dores? Quando você começa a tomar consciência delas. Então, você começa a trilhar esse caminho de autoconhecimento, que é sempre o que eu falo pra gente. Tire um tempinho para se estudar e seja expert no assunto que é você, porque, cara, tem muita coisa aí na sua história para você aprender.
Então, entendido aí o que é essa relação, né? Ele é a pessoa com quem ela quer salvar, mas também é a pessoa de que ela quer fugir. Então, lá no final do filme a gente vai ver, né? Eu quero fugir dessa pessoa, né? Tanto que ela quer cortar essa relação, né? E ele adoece, ela vai lá e ela sente a necessidade de ir lá, de conversar, enfim. Então, gera esse conflito. Eu quero você perto de mim, mas eu também te quero longe. Eu te odeio tanto porque eu te amo demais, tá? E vamos lá. Entendida essa questão da codependência, entendida essa questão de uma relação complicada, né? Só a pontinha do iceberg, e entendido também o que é a família disfuncional. Vamos entender agora sobre uma coisa que eu quero trazer para cá, que é mostrar para vocês um pouquinho do que a constelação pode agregar, né? De como a constelação ela pode ajudar nesse sentido, né? Pode contribuir. Numa relação assim, uma visão clássica, ela olha para o quê? Ela olha para, numa relação dessa, ela vai olhar para a vítima, para o agressor, para se encontrar uma solução para aquilo ali. Só que muitas vezes percebe que o problema não acaba, né? Talvez aconteça o afastamento, mas aquele conflito aqui não acaba. Ele não se encerra. É uma pessoa que vai sempre estar ligada àquela relação, uma pessoa que sempre vai sentir culpa, vai sentir esse desânimo, vai ficar se sabotando, porque inconscientemente ela não se desvinculou daquilo ali. Ela precisa olhar para aquela relação e resolver aquela relação complicada. Muitas vezes, quando eu me afasto, entendo que tem certas situações que realmente o afastamento é a melhor opção. Mas a contribuição que o Bert, né, Bert Hellinger, que é o pai das constelações, ele traz pra gente é que na visão das constelações eu não preciso procurar o culpado, o agressor. Eu preciso buscar onde está o amor dessa relação. Por quê? Porque dentro daquela família aquela família era unida. Era uma família unida. E quem fazia essa união era o amor. Não era uma família que estava ali disfarçada. Eles sofriam juntos, né? Eles estavam se autodestruindo juntos. E eles fazem, e assim, é muito contraditório, né? Mas faz uma forcinha aí para você entender. A gente se mantém unido pelo amor. Mesmo que esse amor seja algo que está destruindo a gente. Então, Bert chama isso de o amor que não vê. Então, dentro das constelações, o que eu preciso encontrar? Onde está esse amor que não vê e transformar esse amor num amor que vê, tá bom? O que é esse amor que vê? É esse amor que ele vai fluir, né, dentro dessa relação e internamente você percebe mais leve, você percebe que a culpa acabou, você percebe que é uma relação que estão se desatando algumas coisas, você percebe que já não é mais tão pesado e você vai trabalhando isso, tá? Então, como eu falei, na visão clássica, a gente tenta encontrar aqui a razão. Cara, quem é o agressor e quem é a vítima? E se resolve o problema, né? Teoricamente, assim. Só que a gente sabe que na prática, quando a gente simplesmente afasta sem olhar realmente a causa, a gente cuida dos sintomas sem olhar para a causa, o problema volta. Então, na visão clássica, você olha para a consequência daquilo. Na visão das constelações, você olha para a causa, para a raiz. Porque a gente acredita, né? Dentro das constelações, a gente acredita que o problema só se resolve quando você olha para a raiz, tá? Então, é essa a contribuição que Bert Hellinger traz pra gente. Ana Jara, explica mais um pouquinho sobre o que é esse amor que não vê. Como assim? Então, um exemplo muito claro que a gente tem sobre isso é quando esse pai, né, ele sofre abusos por conta da sua mãe, né, que é a avó, sofre o abuso do pai, né, ela abusa desse pai, e quando o filho desse pai, né, que é da terceira geração, quando ele é abusado por ela, ele
não tem força de proteger o filho. Por quê? Porque ele é leal ao amor da mãe. Então, por amor à mãe, para não expor essa mãe, para não ir contra essa mãe, para proteger o que essa mãe fez, para não expor ela, eu não consigo, eu não tenho permissão de ir lá e fazer o meu papel de pai, que é proteger, prover aquelas crianças. Então, o que é isso? É o amor que não vê. Eu preciso dentro, e assim, qual é a intervenção, né? Já isso tem cura? Tem. Dentro das constelações é exatamente isso que a gente olha, né? Para a raiz desse amor. Então, no caso, né, seria interessante esse pai fazer uma constelação para encontrar o amor que vê com essa mãe, para que ele possa se libertar dessa relação de prisão com ela, porque ele vive dentro de uma relação de prisão com essa mãe. E agora vamos entender um pouquinho sobre essa relação de prisão com a mãe. De uma relação de dependência emocional, de uma relação que te aprisiona, de uma relação tóxica, né? Ela é uma mãe extremamente castradora, né? Então, tanto que quando a esposa dele fala, a gente podia voltar e tudo, e ele acha que não, né? Por quê? Porque ele sabia do que ele estava querendo fugir, né? Ele sabia do conflito que ele ia ter ali. Eu quero fugir, mas eu também quero estar perto, né? Eu te odeio tanto porque eu te amo demais. Então, assim, é um conflito muito grande para a pessoa ficar vivendo ali sem encontrar essas respostas. Então, eles voltam. E aí, quando o filho, né, vai lá e mastiga e bota a comida para fora, ela vai lá e bate. Ou seja, eu não posso nem manifestar, eu não posso manifestar nada da minha identidade porque eu vou ser castrado, né? Eu castro, eu sou podado, eu não posso manifestar aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero sentir, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu quero fazer. Eu não posso, porque eu sou castrado. Então, nessa relação, ele é a parte frágil dentro dessa relação, que ficou presa nessa relação com a mãe. Então, assim, o que foi que essa mãe fez? Ela castrou a potência desse homem. Então, era um homem que é fisicamente forte, ele é carismático, ele é carinhoso quando ele não está bêbado. Ele é uma pessoa maravilhosa, a gente vê que é muito inteligente, mas ele não consegue pegar essa potência dele e usar. Por quê? Porque isso foi castrado pela mãe, tá? E se eu usar a minha força, se eu usar a minha potência, a minha mãe não vai mais fazer isso comigo, tá? Então, foi assim que se moldou dentro ali da personalidade daquele homem, né? Então, para que a minha mãe me ame, eu preciso me castrar. E ele não conseguiu acessar isso, para que ele pudesse se libertar dessa relação. Então, é esse homem que ele não consegue usar a potência dele de pai, de esposo, nem com relação à mãe e nem com relação à vida. Dentro das constelações familiares, a gente entende que a vida nos trata como a gente trata a nossa mãe. Então, se você trata a sua mãe como essa castradora, como essa pessoa que está sempre ali te podando de alguma coisa que você evita, você vai ter essa mesma perspectiva dentro da vida. Então, o que é que ele fazia na vida? Ele queria romper as regras, né? Ele não queria ninguém segurando ele ali, né? Então, era aquela pessoa extremamente revolucionária e tal. Só que ele não sabia canalizar isso para o bem, né? A favor dele, ele canalizava isso no processo de autodestruição. Outra coisa também importante que eu coloquei aqui, então assim, o agressor, vamos só entender aqui um pouquinho para passar para outra fase, né? O exemplo do amor cego. O agressor protege a mãe quando o menino é assediado. Então, o amor cego é aquele amor onde eu protejo o meu agressor. Quem é o agressor? E muitas vezes a gente entende que o agressor é aquela pessoa que vai lá e bate. Mas o agressor, muitas vezes, é quem te colocou naquela situação de
você precisa cuidar, você precisa ser adulto mesmo você sendo criança. Então, assim, o agressor, muitas vezes, não é uma agressão física, mas é uma agressão psicológica, tá? Quando eu, como mãe ou como pai, que formas são essas de agredir? A partir do momento que eu deixo de proteger o meu filho, né? Proteger no sentido não da superproteção, mas no sentido de proteger que ele viva a fase de vida que ele está vivendo, eu me torno um agressor. Por quê? Porque eu fiz com que ele saísse por minha falta, né? Porque eu não estava ali pronta para aquilo ali. A criança sai desse lugar de ser criança e vem para uma fase de cuidar. Então, é muito para uma criança. Então, o agressor, muitas vezes, não necessariamente ele bate, mas é quem fez você sair daquela posição de criança e ir para aquela posição de adulto, tá? Então, vamos entender a agressão assim. Então, o amor cego, muitas vezes é aquele amor que, olha, eu te amo muito, mas eu precisei abrir mão da minha infância para cuidar de você. E às vezes olhar para isso é muito doloroso. Assumir isso, porque muitas vezes você vai se encontrar numa ambivalência, né? Eu te amo muito. E se eu olhar para isso, eu vou começar a te odiar demais. Então você fica preso nessa relação, tá? E entendido aí o que é esse amor cego, então eu preciso transformar esse amor cego. O que é que a constelação faz por você? Ela te ajuda a enxergar esse amor cego e transformar no amor que vê, tá bom? E esse amor que vê, é assim, cara, o amor que vê muitas vezes é o amor que deixa livre. Os nossos pais são maiores que a gente, então eu preciso aceitar a opção do meu pai. No caso, eu aceito que você é alcoólatra, eu aceito que você é assim, você pode ir. Só que isso não era uma coisa resolvida dentro dela. Então, ela não conseguia se entregar para o namorado, né? Tanto que quando o namorado começou a falar, a expor o que ele achava da família, eu disse, peraí, você está falando da minha família, né? Então, dentro de uma relação complicada, se você não se enquadra, você sai. Então, quem está chegando dentro de uma relação complicada, numa família disfuncional, quem está chegando precisa se adequar. Se você não se adequar, você precisa se retirar da nossa família. Vamos lá. Vamos entender aqui um pouquinho sobre os personagens, tá? A gente já tá com 22 minutos. Vamos lá, o personagem é esse pai, né, que ele tá ali preso dentro de uma relação com a mãe, que quer construir um castelo de vidro para a família, né, que ele sonha com isso, tem capacidade técnica, ele estudou, né, tanto que ele tem lá tudo, a planta, ele estuda a planta, ou seja, ele tem capacidade técnica para aquilo, ele tem disposição, porque ele é um homem que a gente vê que é viril, ele tem força, ele não é um homem doente, frágil, ele tem força, mas ele não tem permissão emocional para construir aquilo ali, para sair. E por que ele não consegue construir aquele castelo? Porque ele ainda está preso com a relação com a mãe. Então, dentro da visão clássica, eu diria, né? Ela é a agressora, ele é a vítima e ele se distanciou. Por que ele não conseguiu resolver essa questão? Entende? Dentro da constelação, a gente leva você para que você possa entender a raiz, resolver isso aqui, ó. Que muitas vezes, inconscientemente, você fica se sabotando, se boicotando para você não ver, tá bom? Essa avó, né, uma mulher extremamente castradora, que dentro de uma relação complicada, ela faz o papel de agressora, né? Porque ela faz com o filho, quer repetir, ela faz com o filho e quer repetir com o neto, né? E esse pai, ele não consegue fazer essa relação de sair, olha, não faça isso com meu filho, né? Porque agora ele tem um pai, ele tem quem proteja ele. Aí ele não consegue fazer essa relação. Outra coisa também que a gente precisa entender é que a relação ali de codependência emocional é da filha com o pai, né? Então ali
os dois são apaixonados um pelo outro. O que é que não existe ali? O sexo. Só não existe o sexo. Então, assim, é uma mulher que a gente vê que ela é desvinculada emocionalmente da mãe. A gente não vê relações de afeto ali. Por quê? Porque a mãe era rival. Emocionalmente falando, a mãe era rival. Porque essa menina, ela por várias vezes, ela fazia o papel dessa mulher, dessa esposa, só não tinha o sexo. Ele também muito apaixonado pela filha, né? Tanto que eles precisam resolver essa relação antes dele morrer. A alma vê, a alma sente a necessidade de resolver, entende? Então, assim, por isso que isso explica, muitas pessoas às vezes, quando estão ali perto da morte, né? Elas, perto de fazer sua passagem, elas precisam deixar algumas relações resolvidas, algumas questões que antes não eram resolvidas, elas precisam deixar aquelas situações complicadas resolvidas. Por quê? Porque a alma precisa disso. Alguns vão chamar de perdão, outros vão chamar de amor que vê, ou seja, eu reconheço isso em você, você pode ir, né? Você pode ir, porque eu não preciso mais dessa dor, né? Eu reconheço a minha parte, você reconhece a sua e a gente segue, ou seja, aquilo que ficou preso entre nós agora não existe mais. Então a constelação ela vai te ajudar a enxergar essas questões. Dentro daquela relação com pai e filho, eles fizeram isso antes dele morrer, né? E assim, era uma relação onde eles deixavam ela muito exposta, na hora onde ele expõe ela a um suposto abuso sexual, né? Ensina ela a roubar, ou ensina ela a manipular, a enganar. E ele faz isso sempre com muita, sabe, com muita irresponsabilidade, com muita negligência. Outra coisa também que eu queria trazer é que ela consegue liberar, né, esse amor pro pai, ela consegue identificar e a partir daí a família também se une, né? Então assim, é uma família que eles são unidos pelo amor. Eles são unidos, mesmo depois da morte do pai, eles conseguem se reunir pelo amor. Só que onde é que todo esse conflito se gera? Na família disfuncional que eles tinham, né? E a gente vê aquela mãe, a mãe dela, né? Uma menina, né? Então assim, uma menina também, é uma mulher, menina, que não consegue se sair da bolha da infância porque a mãe dela não permitia que ela colocasse todo aquele talento para fora. Então assim, ela vai ter filhos, mas ela ainda é uma menina. Então é tanto que ela tá lá já, né, com uma idade bem avançada, mas ainda usando tênis, né? Assim, se você olhar o figurino dela, ainda é um figurino infantil, né? Não condiz com a idade. E eu acho que é basicamente isso que eu tinha separado aqui para vocês. Sim, uma outra coisa importante aqui essa esposa, como ela ainda não despertou para ser essa mulher que apoia esse marido, né? Então assim, eu vou ser sempre submissa, mas submissa no sentido de eu vou me entregar para você sabe, e você rege tudo, né? Onde a submissão de uma relação saudável é um entender que um tem uma função, o outro tem outro, tal igual, as duas têm a mesma força, mesmo que sejam funções diferentes. Então, muitas vezes o que a gente encontra nas famílias disfuncionais é essa submissão negativa, é essa submissão que o movimento feminista, né, sempre fala muito que a mulher não pode ser submissa. Mas ela tinha essa questão da submissão de uma criança ao pai. Ela se colocava nele como a filha, né, a menina que tinha uma pessoa que provia ela ali. Então, vai ser uma aventura, vai ser tudo muito lindo. Então, será aquela pessoa que tinha aquela positividade tóxica, né? E a submissão de uma família, de uma mulher saudável, de uma mulher adulta, de uma mulher que sabe
que se estuda, que entende a sua função dentro da família, não é uma submissão de anulação. É uma submissão onde ambos têm papéis muito bem definidos, então você provê, né, eu cuido, e isso vai se transformando, isso vai se moldando pela fase de vida em que ambos estão passando. Por exemplo, se eu estou aqui com um recém-nascido, né, e eu como mãe precisar ser a provedora da casa, quem é que vai prover essa criança emocionalmente até os 3 anos, que é uma necessidade fisiológica dessa criança? O pai, ele vai ajudar, sim, mas a função de uma família normal diante das construções da constelação familiar, é que a mãe precisa nutrir emocionalmente essa criança naqueles primeiros anos, né? Então ela precisa dessa nutrição emocional, e quem nutre quem amamenta, quem nutre, quem cuida dessa parte de nutrição física e emocional dentro da família é a mulher, né? O homem pode fazer isso? Pode, mas o homem não é o ser capacitado para isso. Ele pode fazer isso com muito esforço, com muita dedicação? Pode, mas a mulher vai fazer isso de uma forma muito mais prática, de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais saudável. Tá bom? Então coloca aqui se você gostou dessa análise que eu fiz, se ficou claro para você aí um pouquinho do que é essa constelação, a visão das constelações familiares em cima disso, tá bom? Então, beijo e me conta.